gostava de vos falar sobre... era para falar sobre algo completamente diferente, era para falar sobre as pragas do Egito, mas à última hora mudei, achei que devia mudar de rumo e vou-vos falar sobre Ruth, sobre os primeiros 2 capítulos de Ruth. Até se quiserem podem já abrir a Bíblia em Ruth, os primeiros 2 capítulos de Ruth. E gostava de vos falar, se eu tivesse que escolher um tema, e eu não tenho jeito para escolher temas, mas se tivesse que escolher, seria a estrada para Belém. A estrada para Belém. A Bíblia fala-nos de muitas estradas e de muitos caminhos. Há da estrada de Emaús, e hoje vamos ver uma estrada diferente, a estrada para Belém. Antes de mais, vamos falar um bocadinho sobre o contexto do livro de Ruth. O livro de Ruth, segundo o Talmud, foi escrito por Samuel. Não sei se foi, se não foi, mas segundo o Talmud foi escrito por Samuel. E apresenta-nos 4 capítulos e 85 versículos. É um livro super pequeno, mas é um livro super rico. Mostra-nos como Deus pode agir por trás da cortina. E por trás da cortina, sem ninguém se aperceber, Ele pode criar coisas fantásticas. Mostra-nos de um Deus de primeiras, de segundas e de terceiras oportunidades. Mostra-nos um Deus que consegue dar-nos um futuro ótimo, mesmo tendo um passado péssimo. Mostra-nos um Deus que não faz exceção de pessoas. Mostra-nos um Deus espetacular de muitas formas. E mostra-nos muita coisa para a nossa vida comum, para a nossa vida diária, como vamos ver. O livro de Ruth é apenas um de 2 livros da Bíblia com nomes de mulheres. O outro é Esther. Só há Ruth e Esther, nomes de mulheres em livros da Bíblia. É curioso que, analisando esses 2 livros, em Esther nós vemos como é possível uma mulher ser fiel a Deus no meio do poder. E em Ruth, como é possível ser uma mulher ser fiel a Deus no meio da pobreza. Ou seja qual for o contexto em que vivamos, não há desculpa para não ser fiel a Deus. Podemos ser fiel a Deus no meio da riqueza, podemos ser fiel a Deus no meio do nada. Não há desculpa, não há contextos favoráveis ou menos favoráveis. A diferença é Deus. É curioso perceber que no meio de uma sociedade patriarcal como a hebraica, Deus ainda assim quis que 2 livros da Bíblia tivessem nomes de mulheres. Justamente para provar que não há exceção de pessoas. Sendo que um destes, no Velho Testamento, o único livro com o nome de uma pessoa que não é hebraica, israelita, é o livro de Ruth, que ela era moabita. O livro de Ruth também é o único livro da Bíblia com o nome de um antepassado direto do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, há aqui vários fatores, vários ingredientes que tornam um livro especial. Ruth significa amiga ou amizade. Há pessoas que não vivem de acordo com o nome que têm, mas Ruth é daqueles exemplos que viveu de acordo com o nome que tinha. Ruth, de facto, foi uma pessoa amiga, como vamos ver. Esta também é uma história de amor entre uma sogra e uma nora e entre um homem e uma mulher, Ruth e Boaz. Este livro, a introdução vai longa, mas é importante. Este livro mostra-nos e exemplifica Romanos 8:28 como poucos, de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Há poucos livros que consigam resumir o que isto significa. E Ruth, e vamos ver, mostra o que é que esse versículo significa, que todas as coisas contribuem juntamente, as boas, as más, as boas decisões, as más decisões, tudo contribui para o bem, para o nosso bem, para a sua suprema vontade, de acordo com o seu soberano interesse. Para Deus não existem momentos, não, o que é que aconteceu? Não há momentos desses para Deus. Deus tem tudo calculado. Deus não age por nós, não condiciona o nosso livre-arbítrio, mas Deus, na sua omnisciência e sabedoria, sabe como é que nós vamos agir e antecipadamente coordena tudo para que tudo fique de acordo com a sua soberana vontade. E portanto, para Deus não há momentos, não, o que é que aconteceu? Para Deus não há nada disso. O livro de Ruth também nos fala de conversão. A partir do momento que ela diz, o teu Deus é o meu Deus, aquele versículo diz-nos uma coisa, que ela está convertida. E portanto, o livro de Ruth não é uma história de amor só, não é só apenas uma história de um passado mau, num futuro bom e outras coisas que vamos ver, é também uma história de conversão. Finalmente, esta também é uma história de redenção. Não vamos abordar a questão da redenção hoje, isto daria outra mensagem, porque eu vou-me dedicar aos primeiros 2 capítulos. Mas, no fundo, Ruth, vamos ver no final do livro que ela foi redimida e com uma tipologia perfeita entre a Igreja e o Senhor Jesus Cristo, e entre Ruth e Boaz. Portanto, este livro começa com fome, termina com família. Começa com um funeral e termina com um casamento. Seja qual for o nosso passado, nós podemos ter sempre um futuro melhor com Deus. E vamos ver isso. Então, vamos ler. Ruth, olha, abriram todos a Bíblia menos eu. Já viram isto? Que vergonha. Ruth. E vamos ler. Só um segundo. No capítulo 1, versículo 1.
E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Nós vamos, antes de falar sobre a estrada... Paulo, tens aí a imagem? Mas não ponhas ainda. Antes de falar sobre a estrada de Belém, eu tenho que vos falar sobre o que se passou antes da estrada. E depois vamos ver o que se passou na estrada. E depois vamos ver o que se passou depois da estrada. E vamos ver também, eu hoje vou divagar um bocado. E vamos ver também, às vezes quando vocês fazem uma viagem, volta e meia não param no sítio. Olha, eu tenho que chegar àquele destino, mas agora quero ver aquela cidade. Há coisas que acontecem na estrada que me apetece sair do carro e ver. Olha aquela personagem, vamos aprender um bocadinho com ela. Olha aquela coisa, vamos fazer uma viagem e no meio da estrada não vamos só focar-nos na estrada, mas vamos focar-nos no que está à nossa volta na estrada. Portanto, a estrada vai ser uma estrada e etc. Ok? Estrada para Belém. Mas, contexto, antes da estrada, vemos que há aqui um homem, chefe de família, Elimeleque, que decidiu sair de Belém para peregrinar nos campos de Moabe, porque havia fome naquela terra. Nós vemos aqui que sucedeu que naqueles dias os juízes julgavam. O que é que isto quer dizer? Naqueles dias os juízes julgavam. Olhem, os tempos de juízes foram tempos de 400 anos. E se eu sintetizar os juízes, e já vamos ver um versículo que sintetiza isso, eram os tempos do ciclo de 4 coisas. O povo estava bem, o povo fazia a asneira. Deus castigava, o povo arrependia-se. O povo estava bem, o povo fazia a asneira. Deus castigava, o povo arrependia-se. 400 anos assim. É chato, não é? Já parece, olha, eu com o Gabriel e por exemplo, se acontecesse, eu faço se acontece. Está bem, meu pai, desculpa, mas outra vez. Ai, que eu vou fazer outra vez. E eles falam, ok, é o ciclo de juízes em casa que eu também tenho. Espero que não dure 400 anos. Se tivesse que resumir, há um versículo que resume o livro de Juízes. É o último versículo de Juízes. Não vamos ler, Juízes 21, 25. Explica-nos o que é que foi o livro todo. E o último versículo de Juízes diz: naqueles dias, olha, também naqueles dias, não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Estes eram os dias em que eles estavam a viver. Cada um fazia o que lhes apetecia. Esta história passa seguramente no início de Juízes. Porquê? Porque nós vemos mais à frente Boaz. E Boaz quem era? Era filho de Raabe. E quem era Raabe? Aquela senhora de Jericó. Prostituta. Portanto, não pode ter sido muito à frente em Juízes. Terá sido no início de Juízes. Há quem diga, segundo os estudiosos, que será em Juízes 10, no tempo do juiz Jair. Eu não sei. Segundo os entendidos, dizem isso. Este tempo era também um tempo de relativismo. Cada um fazia o que lhe apetecia. O caminho certo era relativo. O comportamento certo era relativo. Tudo dependia do que lhes apetecia, do seu coração, dos seus sentimentos. Eram eles que decidiam o seu caminho. Ninguém mandava nas suas vidas. Eram senhores dos seus destinos. E eu pergunto, estes tempos de juízes também não são tempos de agora? Não havemos tempos iguais? Em que fazemos o que nos apetece? Não devemos dar contas a ninguém? E este era um tempo em que todos pensavam em si. E vemos aqui alguém que não pensou em si, que é Ruth. Justamente para mostrar que, independentemente do contexto em que vivamos, nós podemos sempre fazer o que está certo. E quando ela diz, o teu Deus é o meu Deus, há aqui um shift e percebemos que ela não está focada e não vive no contexto daqueles dias. Este livro é essencial, porque nos mostra que apesar de haver um contexto negro, Deus faz histórias paralelas a correr, debaixo da cortina. E mantém sempre um punhado de crentes e um punhado de fidelidade. Por trás do contexto negro, há sempre histórias por baixo da cortina a funcionar. Mas, nós vemos... Isto parece estudo bíblico. Houve uma fome na terra. Tenho que vos falar sobre isto, porque depois eu vou para a frente para a estrada. Eu já vou para a estrada. Houve uma fome na terra. É curioso, porque Belém é composta por 2 palavras no hebraico. Bet, que significa casa, Belehem, que significa pão. Então Belém era casa de pão. Era o celeiro de Israel. Então, e há fome no celeiro de Israel? Sim, havia fome no celeiro de Israel. E eles sabiam que existia, desde a lei que foi escrita, uma correspondência direta entre a abundância e prosperidade e o pecado. Quando havia pecado, Deus cortava na abundância e na prosperidade. Nós vemos isso em Deuteronômio 28, que se fizeres isto, seguires os meus princípios, a terra produzirá fruto, mas se não obedecer, vais ter consequências.
Há outro versículo que está em Ezequiel 14:13 que falava sobre a forma de Deus lidar na lei, que diz: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e quebrarei o sustento de pão e enviarei contra ela a fome. Ou seja, aqui a fome pode acontecer por muitos motivos, mas conhecendo o livro de Juízes como nós conhecemos, e aquele ciclo de bem, pecado, castigo, arrependimento, estar bem, pecado, eles estavam num ciclo de castigo. Porque Deus disse que quando o povo pecasse, a fome era uma consequência. E possivelmente eles estavam a viver na altura um período de castigo. Por isso é que não havia pão no celeiro de Israel. É estranho, não acham? Então eles saíram dali. E era o nome daquele, versículo 2, e era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilion, Efrateus. Efrateus é como se fosse o concelho, estão a ver? Belém é a cidade do concelho de Efrata. E chegaram aos campos de Moab e ficaram ali. Eu quero falar um bocadinho sobre nomes. Nós, quando escolhemos o nome para um filho, nós calculamos tudo e mais alguma coisa. Os israelitas, acho que era um bocadinho mais simples. Eles escolhiam nomes para os filhos de acordo com as condições em que viviam, de acordo com a esperança que tinham, ou até decorrente das condições do parto. Por exemplo, se vocês tivessem um filho assim, como o caso de Isaú, que nascesse mais peludo, levavam o nome de peludo. É o que Isaú significa. Se porventura... Estão-se a rir, é verdade. Olha, uma pessoa na escola, anda cá peludo. É o que era. Pronto. Imaginem alguém nascer agarrado ao tornozelo do irmão, Jacó. Oh, tu que te agarras ao tornozelo do teu irmão. E ficou o nome do desgraçado. É isso que significa Jacó. Mas felizmente há pais com bom gosto. E colocaram o nome de Noemi prazerosa. Se calhar era um bebê bonito. Não faço ideia. Mas Malom significa doente. E Quilion cansado. Mas que nomes para dar a filhos. Oh, doente e cansado. Venham cá, por favor. Já viram isto? Doente e cansado, vocês dão cabo de mim. Mas Elimeleque era diferente. Vem de 2 palavras, de Eli, Melech. Eli é o meu Deus. Melech é rei. Aqueles pais, num tempo em que não havia rei, num tempo em que Deus não reinava, deram o nome de meu Deus é rei ao filho. Mas que grandes pais Elimeleque deve ter tido. Qual foi o motivo? Eles traduziram a esperança de Deus reinar em Israel no nome do filho. Esperando também que o filho agisse como se Deus reinasse na sua vida. A pergunta que eu faço é: será que Elimeleque viveu à altura do seu nome? E será que nós, como crentes, vivemos à altura de cristãos? Elimeleque portou-se mal. Não viveu à altura do seu nome. Elimeleque, perante a fome, tira a sua família da casa. Mapa, se faz favor, Paulo, se puderes. Podes ir ponto. Elimelec tira a sua família de Belém, que significa casa de pão, e leva-os para as campinas de Moab. Estão a ver Belém? Casa de pão. Isto é o Mar Morto. Isto é Moab, a atual Jordânia. Ele teve que fazer isto, contornar o Mar Morto e vir para aqui. Não sei aonde. Por aqui. Se vocês forem à internet e se investigarem, é possível perceber que Belém está aqui, depois está numa zona muito alta, e depois tem um vale a seguir, que é o vale onde se produzia, onde Boaz estava nas searas, onde David estava com as suas ovelhas, extremamente rico, que é o tal celeiro de Israel aqui. Depois tem um deserto, o Mar Morto é cercado por deserto, e temos o Mar Morto. E aqui que deserto continua, montanhas, e Moab está numa zona muito alta, um planalto. E quando ele está na zona mais alta de Belém, antes de ver o vale com as searas e tudo mais, ele consegue ver ao lado, consegue ver ao longe Moab. Vocês ponham na internet vista de Moab desde Belém. Conseguem ver perfeitamente nas colinas de Belém, conseguem ver Moab. E ele deve ter pensado, isto está mal aqui, mas eu vejo ao longe aquilo é capaz de estar melhor. Aquelas terras são extremamente porosas de Moab. São ricas, são férteis. Então, ele esqueceu-se. Ele pensou apenas, eu só vejo pão. Então, isso era Moab. O que era Moab? Moab começou mal. Sabe como é que nasceu Moab? O Moab nasceu, o pai dos Moabitas, Moab, nasceu de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha. A sua filha embriagou Ló e ele teve um filho em função dessa relação. Vejam só. E os Amonitas também nasceram assim. O outro filho foi Amon, da outra filha de Ló. Ok? Mas mais tarde, os Moabitas fizeram uma coisa horrível. Contrataram um senhor chamado Balão para amaldiçoar Israel. E nós temos que ter memória. Eles também tinham que ter memória. Porque Moab não se brincava com Moab.
E o Balaão quis amaldiçoar Israel, mas cada vez que ia amaldiçoar, a boca só lhe dizia bênçãos. E ele, cansado da situação, estou cansado disto, foi ter com o rei, olha, eu tenho uma solução melhor para ti. Os israelitas, se têm um farquinho por as mulheres moabitas, manda uma série delas lá, que eles vão cair todos aos pés delas, e elas vão convencer a adorar o Deus de Moab. E foi. Elas foram, eles caíram completamente, e elas convenceram-nos a adorar o Deus de Moab, o Chemosh, que é um Deus horrível, que obriga a sacrifícios de crianças, é o Deus de Moab, falso Deus. E eles caíram. Deus, como consequência, se quiserem depois vejam Números 25, como consequência fez um castigo de tal modo grande que matou 24 mil homens. Moab, não faz mal nenhum Moab. Mais à frente, David, para fugir de Saul, isto aconteceu mais à frente, mas só para perceber o contexto de Moab, eu tenho que me despachar. Mais à frente, David, a fugir de Saul, vai para a caverna de Adulão, mas colocou os pais em Moab. Na altura tinham boa relação. Também se tinha esquecido do que tinham feito. Sabe o que aconteceu? Nunca mais vimos os vestígios dos pais deles. O que é certo é que, passado pouco tempo, quando David foi rei, foi arrasar Moab. Acham que foram arrasar? Então, eram suficientemente amiguinhos para deixar os pais e, de repente, passado pouco tempo, iam arrasá-los. Se calhar fizeram mal aos pais. Por uma interrogação. O que aconteceu aos pais? Com Moab não se brinca. Então aquele homem, cujo nome é meu Deus é rei, não confiava que Deus era capaz de pôr pão na mesa e vai levar os filhos e a família para um sítio daqueles? Nós, por vezes, somos Elimeleques. Pensamos no aqui e no agora, no prazer imediato. Só vemos pão. Só vemos pão. E não vemos mais nada, não vemos os perigos. E vamos ver como é que isto correu tão mal. Tão mal. Versículo 3 ao 5. E morreu Elimeleque, pudera. Quando nós não estamos bem e quando fazemos as neiras desta natureza, Deus pode nos levar mais cedo. E Elimeleque foi marido de Noemi. Ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos. Malom, aquilo e eu puderam, cansado e doente. Também não podiam durar muito tempo. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Vejam a história triste. Vejam como uma ação errada, baseada em princípios que Deus não concordava, nunca pode dar bons resultados. Elimeleque morreu, e os seus 2 filhos morreram também, e levou a uma circunstância indireta que a sua própria mulher ficasse viúva e as suas noras ficassem também viúvas. Vemos aqui que, porque Elimeleque errou, os seus filhos também puseram-se a jeito e estiveram expostos a mulheres moabitas e casaram com mulheres moabitas. Vemos aqui que num curto espaço de tempo Noemi enterrou o marido e os seus 2 filhos. Imagina a dor daquela mulher. Imagina a dor daquela mulher. Mais do que isso, ela perdeu a forma de sustento, porque não tinha ninguém para a sustentar. No curto prazo, a mudança pode ter sido boa. Imaginem. Eles fazem a viagem. Epá, isto é que está e é uma viagem complicada. Desertos e montanhas. Começa primeiro com montanhas, depois deserto. Passam no Mar Morto, que é uma estância paradisíaca, só verde, é luxuriante. Não, estou a brincar, não é? Apanham o deserto e depois para subir a Moab tem que apanhar mais montanhas. Ok? Mas pronto, eles iam cheios. A Noemi diz mais tarde, cheia saí, vazia entrei. Eles iam cheios, estava tudo bem, iam com sonhos. Não é assim que nós muitas vezes cair na toca do lobo? Vamos cheios de expectativas. Uau! Epá, não é tão grave assim. Eu vou peregrinar, mas acabaram por ficar ali. No versículo 1, nós lemos que eles foram peregrinar, não é? Mas no versículo 2 diz que ficaram por ali. Ficaram, pior, depois de morrer, ainda continuaram lá 10 anos. Nós, quando vamos e caímos no erro, nós nunca ficamos lá há pouco tempo. Nós queremos nos enganar nós próprios. Eu vou só há pouco tempo. Isto é só ir e voltar. Mentira. Nós vamos e vamos ficar lá. E eles foram e ficaram lá. E a Bíblia diz, antes disso, imagina a curto prazo, eles pensaram, epá, chegaram, de repente arranjam uma tenda com vista para o Mar Morto, a tenda para 4, com vista para o Mar Morto, uma garagem para 2 camelos. Estão a ver o filme? Felizes e contentes, isto está a correr bem. Os filhos arranjam umas mulheres bonitas, moabitas, nada acontece, Deus não castiga. Deus não castiga, Deus não faz nada, está tudo bem. E é assim o princípio. Quando nós metemos o pé na poça, no princípio, nós não... Enquanto não houver Deus a castigar, achamos que Deus nem se importou. Esperem. Continuem lá e vão ver o que acontece. Continuem. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quando nós achamos que estamos a perder fazendo o que está certo, nós estamos a ganhar.
Quando nós estamos a fazer o que está errado, achamos que estamos a ganhar. Nós estamos a perder. Até esta Noemi ficou desamparada. Ficou completamente desamparada. Quando estivemos no fundo, e ela percebeu que Deus provavelmente estava-lhes a castigar ou estava a corrigir. E eu quero-vos dizer que esta correção foi a melhor coisa que podia ter acontecido a Noemi e àquela família. A melhor coisa. Quando nós estivermos no fundo do poço, percebemos uma coisa, que o pior que Deus nos pode dar é melhor do que o melhor que o mundo nos pode dar. O pior que Deus nos pode dar é melhor que o mundo nos pode dar. E aquela dor, aquela perda, aquele desespero, era a melhor coisa que eles podiam ter. Naquele momento, foi a melhor coisa que eles podiam ter. O mundo deu a esta família um bom início, mas depois desespero e pobreza. É assim, o diabo oferece-nos um embrulho bonito, mas por dentro amargura. E nós vamos na conversa. E Deus muitas vezes tem para nós um embrulho feio, com um manancial lá dentro. E nós vamos pelos olhos, pelo que sentimos, pelo que achamos, pelas vistas dos planaltos de Moabe regadinhos. E olhamos para nós, está tudo seco. Aqueles desgraçados são idólatras. Epá, mas têm pão. Mas têm pão. E fazem esta viagem. Finalmente, felizmente, a história não acaba aqui. Deus usa tudo, mesmo os nossos disparates, como vamos ver. Por isso, Ruth é um livro de esperança, ok? Eu vou mudar agora um pouco a tomada aqui da mensagem, ser um pouco mais otimista. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que nós decoramos os versículos, mas só decoramos o que nos interessa. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Calma, mas diz só isso dos que amam a Deus. O que é que significa amar a Deus? Cumprir os mandamentos, é o que lhe diz. Calma! Então só as coisas contribuem para o meu bem se eu cumprir o que Deus diz. Exatamente! A gente esquece disso. Esperem! Continuem a fazer mal e continuem a achar que Deus vai dar sempre todas as coisas para o vosso bem. Fiquem à espera. Fiquem em Moabe. A partir do momento que ela voltou para Belém, as coisas contribuíram para o seu bem, porque ela obedeceu. Deus gosta de nós, mas Deus quer que nós façamos a nossa parte, que o obedeçamos. E isso é uma expressão de amor. E quando nós o amamos, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Mas fiquemos quietos, sem fazer a nossa parte, se as coisas nos contribuem para o nosso bem. Fiquemos quietos. Se elas continuassem em Moabe, eu queria ver. Não tínhamos livro de Ruth. Não tínhamos livro de Ruth. Versículo 6 e 7. Então ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Agora sim, estrada para Belém. Epá, David, demoraste quase este tempo todo para chegar à estrada. Agora estamos na... Sabem que a estrada é a mesma. A estrada que os trouxe de Belém para Moabe é a mesma que vai de Moabe para Belém. Só que é tão diferente. Eu já vou explicar. É porque esta estrada que vai daqui para aqui é melhor do que esta que vai daqui para aqui. Mas é a mesma. Elas tinham que sair daqui, ok? As montanhas, descer o planalto, deserto, montanhas e ficar lá em cima, que é uma zona alta. E vemos aqui, pela primeira vez, a palavra Senhor, Yahvé. Pois é. Muitas vezes, só quando a dor acontece, é que Deus entra em cena. Até aqui nunca houve a referência de Deus, para nada. Só aqui que aparece pela primeira vez a palavra Senhor, Yahvé. Muitas vezes Deus sabe que só com a dor, só sacudindo, é que a gente ganha consciência dele próprio. E só quando elas ouviram Senhor, que elas indo voltaram. Muitas vezes é preciso nós ouvirmos Deus através da dor para nós voltarmos para a estrada para Belém. Antes de ser afligido andava errado. Andava em Moabe. Antes de ser afligido andava em Moabe. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Agora estou a caminho da casa de pão. O caminho para Belém é um caminho de arrependimento. É o mesmo caminho, mas implica mudança. Sabem qual é a mudança? É virar as costas a Moabe. Eu, para ir para Belém, eu não posso ir para Belém assim. Olhar para Moabe. Eu, para ir para Belém, tenho que virar as costas a Moabe e caminhar para Belém. Eu arrependi-me. Mas não vira as costas. Desculpa-me, não é arrepender. Tu só te arrependes quando viras as costas. Eu sei que não está bem. Está bem. E depois? Isso não é virar as costas. Essa gente que quer ver órfã fez o caminho assim. Por isso é que ela voltou para trás. A Ruth e a Noemi iam assim, para Belém. Órfã, que giro. Tudo bem. Olá. Já vai, só um bocadinho. E nós somos assim, volta e meia. Olha, estás a filmar, isto é volta e meia, desaparece e aparece. Mas pronto, quem vir isto depois mais tarde vai achar a piada. Olha, ele aparece, desaparece. O homem não está bom hoje. Olha, estou a caminho de Belém. Mas a órfã foi assim. A órfã estava, a andar, mas estava com o olho em Moabe.
Irmãos, arrependimento não é isto. E só há pão a sério, só há bênção se nós virarmos as costas para Moab. Só voltamos as costas para Moab. Então ela, quando Noemi lhe disse, voltai filhas, porque vão comigo. Não tenho mais filhos para vos dar. Versículo 11. Orfa, bye bye. Alguém mais ouviu falar de Orfa? Caiu no esquecimento. As pessoas que abandonam Deus caem no esquecimento. Não há nada que se aproveite mais da sua vida. Não há assumo. Ruth continuou. E veja o que aconteceu com a vida de Ruth. Ruth, versículo 16. O versículo típico dos casamentos. Não me enches, mas não só, como vamos ver. Não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não se importam que eu fale mais 10 minutos? Não, desculpa. Aqui nós vemos dois compromissos. Vemos um compromisso com Noemi. Eu estou contigo, não te vou largar. E vemos aqui um compromisso com Deus, porque ela também diz, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, isto não é só uma declaração de amor, é uma declaração de fidelidade a Deus. E isso é uma perspectiva do versículo que muitas vezes não é falada. Ruth seguiu Noemi por interesse? Não. O que é que Noemi tinha para Ruth? Nada. Pior, ela era amargurada. Sabem que as pessoas são como ao chocolate. É verdade. Nós temos os doces, temos os 50-50, temos as pessoas que têm aqueles recheios de avelã que a gente nunca sabe quando dá uma trinca o que é que vai sair dali. E depois temos os amargos. E Noemi era amarga. Olhamos para aquele chocolate e já sabe, isto pode fazer muito bem, mas sabe tão mal. O que é que levou a Ruth a seguir Noemi? Ela não tinha nada para dar e estava amarga como tudo. Sabe qual é a diferença? Ela seguiu Noemi, não por Noemi, mas porque ela amava o Deus de Noemi. A diferença está aí. Nós podemos ter uma vida desgraçada à nossa volta, mas se tivermos o foco em Deus, nós não vamos olhar para as circunstâncias, mesmo que sejam amargas. Já Orfa, como não tinha um foco em Deus, nas circunstâncias, ela não foi capaz de continuar, não tinha forças para isso. A diferença está aí. E então, eu tenho que acelerar. Eu gosto de Ruth, porque Ruth, além de... Reparem, vejam a Ruth. Ruth tinha uma... Eu acho que Ruth até sofria mais do que Noemi. Eu vou dizer porquê. Perdeu o marido, tudo bem, Noemi tem que perder o marido e os filhos, mas vejam só. Ela sempre viveu em Moab. Teve de deixar a família, teve de deixar a sua terra, os seus amigos, o seu meio, tinha perdido o marido e tinha um problema sério. Ela não tinha sustento como Noemi, mas ela ia enfrentar exclusão social em Israel por ser moabita. Sabe o que é que Deus disse em Deuteronômio 23:3 em relação aos moabitas? Que o povo é de tal modo desgraçado, que só a partir da 10ª geração é que podem entrar no templo. Tinham que passar, se quiserem fazer prosélitos, entrar em Israel e ser judeu, ou um prosélito, só a partir da 11ª geração é que podiam entrar no templo de Deus, na congregação de Deus. Vejam como Deus abominava os hábitos daquele povo. E ela sabia, eu quando for lá, eu além da minha desgraça, Noemi ainda vai ter alguma convivência social. Eu vou ser excluída. Já pensaram nisso? Sabe o que é que o David disse no Salmo 60? Eu já vos digo. Quando apanhar a passagem já vos digo. Depois, se calhar, de Moab ter feito mal aos pais, se calhar, ele diz que Moab é como a minha bacia de lavar. O que é que a gente mete na bacia de lavar? Tudo o que é mau, tudo o que é impuro. E ela sentia-se assim. E ela foi. Apesar de tudo, ela foi. Orfa beijou Noemi, mas Ruth abraçou Noemi. Há uma diferença entre um beijo e um abraço. Sabem que Jesus foi traído com um beijo. Há diferença entre amigos. E aqui ela provou que era amiga, ela vivia de acordo com o seu nome. Há aqueles que nos beijam e nos abandonam, como Orfa e como Judas, e há aqueles que nos abraçam e não nos largam. Que nós somos amigos a sério. E quando alguém estiver a passar por dificuldades, não beijemos e viremos as costas. Mas abracemos e não larguemos o pé. Porque a amizade é isso. E eu não vou tocar mais sobre isso, que eu não tenho tempo. Versículo 20 e 22. A 22. Porém, ela lhes dizia, não me chama... desculpem. Nesta história toda, elas chegaram a Belém. Só um parênteses. A Orfa também desistiu, porque o processo para fazer o que está certo também é difícil.
Sabem quanto tempo é que demoravam a fazer esta viagem? 7 a 10 dias. 2 mulheres, ou 3 mulheres, num terreno inóspito, seco, deserto e montanha, com perigo de assaltos, com perigo de 30 por uma linha. Quero-vos dizer que a história do bom samaritano passa-se por aqui, nessa zona montanhosa. Era uma zona perigosíssima. E temos ali mulheres a fazer uma viagem perigosíssima. E muitas vezes nós achamos sempre, há sempre bons motivos para não fazer o que está certo. Assim como havia bom motivo para não voltar para trás. A viagem é complicada, não há um único homem que nos proteja. Estamos sozinhas. Eu não vou. Estão a ver? E muitas vezes nós nos desculpamos, eu não vou fazer o que está certo, não vou para casa de pão, não vou para Belém outra vez, porque eu não quero correr o risco da viagem. E muitas vezes fugimos disso. Então eles chegaram a Belém. Chegando a Belém, toda a gente chamou, olha a Noemi, olha, chegaste Noemi. Os seus conhecidos e amigos, olha, chegou a Prazerosa. Olha, onde é que está o meu Deus é Rei? O meu Deus é Rei era o nome do marido. Eu estou a falar o nome das pessoas. Ela era a Prazerosa e o marido era o meu Deus é Rei. Olá, Prazerosa, o meu Deus é Rei está aonde? E a Noemi, não me chames mais Prazerosa, agora sou Mara, sou amarga. E ela diz uma coisa que eu acho impressionante. Ela diz assim, cheia para ti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Isto é giro, porque nós só conhecemos a soberania de Deus para umas coisas e não para outras. Nós vemos Deus soberano quando Ele nos tira alguma coisa. Mas quando Ele nos dá, não é soberano. Ela devia ter dito assim, o Senhor me fez ficar cheia e o Senhor me fez tornar vazia. Mas Ele só viu o Senhor a torná-la vazia. Por isso é que estava amarga. Irmãos, Deus é responsável por nos tirar, mas também é responsável por dar. Deus é tão soberano quando nos tira, como é tão soberano quando nos dá. E ela não via as coisas assim. Ou Deus é soberano em tudo ou não é em nada. A única coisa que eu posso controlar na minha vida é a reação àquilo que Ele me dá. O resto eu não posso controlar absolutamente mais nada. Então elas chegam na altura das colheitas. Curioso, hein? Vemos aqui a mão de Deus a agir. Coincidência ter chegado mesmo na altura das colheitas, quando o Boaz ia também mais tarde colher. Isto são as tais coisas que acontecem muitas vezes debaixo, que Deus faz, e nós achamos que é tudo coincidência, mas é Deus a agir. E então, tinha Noemi um parente de seu marido, eu estou a ler o versículo, capítulo 2 e versículo 1 a 5. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os chegadores e caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos chegadores, o Senhor seja convosco, e disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. E depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os chegadores, de quem é esta moça? Eu estou a acelerar, estou a acabar. Eu já chegaram em Belém, estou na casa de pão, e ela, Ruth, disse assim, não, Noemi, eu vou apanhar espigas. Sabem que na altura havia, segundo a lei dada em Levítico 23, havia um bom hábito que Deus estabeleceu para proteger os pobres. As pessoas que tinham campos agrícolas, quando passassem com a cega, com a colher, deviam só fazer uma única vez. Depois, se alguma coisa caísse no chão, ou ficasse lá, não deviam voltar, para que os pobres voltassem, pudessem tirar o que ficasse lá e fossem alimentados. Eu acho que todos os políticos deviam aprender com isto, porque é um sistema de proteção social. Não havia, os pobres eram alimentados. E então, Ruth pensou, eu vou aproveitar o que eles não colheram. Segundo os especialistas e os entendidos, cerca de 25% da produção ficava lá toda. O que era justamente o que era necessário para alimentar os pobres. Então ela foi nessa onda, eu vou buscar um campo e vou fazer isso. E calhou-lhe em sorte, outra vez, já viram a coincidência? Calhou-lhe em sorte o campo de Boaz. Já viram como Deus age, se nós percebemos? Pensem um bocadinho. Na vossa vida. O que é que aconteceu na vossa vida que vocês acham que foi um conjunto de coincidências que levou a certos factos? Vejam lá se não foi Deus a pôr tudo no caminho. Aquilo aconteceu, e se não fosse aquilo não podia ter acontecido, e por aquilo aconteceu, depois gerou aquilo, se calhar foi Deus. E Deus age assim. Deus em Ruth não faz de repente, não abre ali um caminho, de repente verde, um tapete verde, e uma ponte por cima do mar morto para chegar de repente a Belém. Não. Elas têm que ir pelo caminho normal, mas faz outras coisas. E muitas vezes nós temos os olhos e esperamos de Deus certos milagres, e Deus quer nos dar coisas ótimas, mas através de factos normais. Mas como nós não queremos ver Deus ali, achamos que Deus não está a agir, mas Deus não faz outra coisa senão agir. E é Ele que está a agir. Então, eu vou ter que acelerar, a sério, mas eu não posso resistir. O Boaz chega lá ao campo dele e diz assim, o pessoal todo do campo dele, Deus vos abençoe, e os empregados, e Deus te abençoe também. É como nós quando chegamos ao trabalho, chegamos ao pé do pessoal todo, dos colegas, Deus vos abençoe, e eles todos, Deus abençoe também.
E eu gosto de Boaz, sabe porquê? Porque ele não era um crente que falava só crentez na igreja. Ele era crente também fora da igreja. Fora do ambiente santo. Ele punha Deus nas conversas, mesmo quando chegava ao trabalho. E não, amigos, Deus os abençoe. E eles, e Deus te abençoe também. Epá, eu gosto disto. Não sei porquê, não sei se vocês gostam, mas eu acho que isto é o que fazia de Boaz diferente. E estávamos num tempo em que Deus não era tido em conta. Atenção, neste tempo não era fácil falar de Deus, porque Deus não era tido em conta, cada um vivia como queria. Era fácil para Boaz, na altura a gente falava em Deus. Não, nem todos. Nem todos. Ruth era especial. Também, não era só o Boaz. E só quero dar aqui uma mais chega para as meninas que no dia gostavam de casar. Eu vou só aqui mais chega, muito rápida. Sabem que Boaz sempre foi vendida a ideia que ele era um homem muito jeitoso, muito bonito. Aqueles bonitos e ricos. Nada mais errado. Desculpem, vou-vos estragar um sonho. Não há nada, não, isto não era verdade. Em Ruth 3.10, quando ele mais tarde a conhece e tudo mais, ele chega só ao pé dela e diz assim: ouve lá, Ruth, após nenhum dos jovens fostes, quer jovem, quer pobre, quer rico. Como? Peraí, o Boaz não é aquele jeitoso que me pintava naquelas imagens que se colava naquele felcro? Porque é assim que eu via o Boaz. Eu lembro das pessoas da Bíblia pelas pessoas de escola dominical, quando colavam aquilo naqueles felcros. Boaz, alto e espadudo. Se calhar até era, mas ele não era novo, porque ele diz: tu não foste atrás de nenhum jovem. Ele era muito mais velho que ela. E nem olhaste para a riqueza que eu tinha. Se calhar não era assim tão rico como nós o pintamos. Ela olhou com olhos de fé. E quando procurarem alguém, procurem com olhos de fé. E ele também era especial e procurou nela algo com os olhos de fé. E diz: chama-lhe mulher virtuosa. Mas esta mulher tinha virtude aonde? Uma mulher amonita, que se calhar sacrificou a Quemosh, o Deus deles. Virtuosa, amonita. Ela tornou-se virtuosa, sabem porquê? Ele depois explica. Ruth 2, 11 a 12, ele diz assim: bem se me contou quando fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o teu feito e seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Sabem que ela era virtuosa? Porque se abrigou em Deus. Então, quando nós nos abrigamos em Deus, é como se todo o passado fosse apagado e a nossa reputação fosse reconstruída. Esquece o teu passado. Esquece o que os outros acham de ti. Se alguém mais com um passado mais negro e mais sujo era Ruth, e toda a gente daquela aldeia achava que ela era virtuosa. Expliquem-me isto. Sabem porquê? Porque ela, no caminho para Belém, decidiu fazer o que estava certo. Ela, a partir daí, disse assim: eu vou esquecer o que está para trás. Eu vou fazer o que está certo. E vou-me agarrar a Deus. Vou-me abrigar debaixo das suas asas. E Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de mim. Vai cuidar até da minha reputação. Ele vai cuidar. Esqueçam. Deus pode-vos dar uma nova reputação. Deus pode-vos dar tudo novo. Eu tenho que acelerar. Eu tinha tanto para vos dizer. Só para vos dizer isto. Olha, só vos quero dizer mais isto. Mas volta e meia, nós somos como Orfa. E queremos voltar para trás, para Moab. E endurecemos o nosso coração. Houve um dia alguém que me disse assim: Deus é um Deus mau, porque Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endurecendo o coração de Faraó, Ele prova que também Ele não nos dá livre-arbítrio. E não nos deixa escolher como nós queremos. Calma. Calma. Vamos estudar o assunto. Há duas palavras para endurecer na Bíblia, no hebraico. Duas. Em Êxodo 7:13, nós lemos que o próprio Faraó endureceu o seu coração. A palavra em hebraico é kasha. Cabé. 7:14. Cabé. Ele endureceu, ele agravou, ele voltou-se contra, ele zangou-se com Deus. E Deus avisou uma: volta para Belém. Ele quis ir para Moab. Volta para Belém. Ele quis ir para Moab. É? Êxodo 7:3. O endurecer tem outro o hebraico é diferente. Já não é cabé, é caixa. Confirmar, reforçar. É? Então eu vou confirmar a tua decisão. Pimba. Deus não endureceu. Deus apenas confirmou a teimosia de Faraó. E quando nós estamos tipo Orfa e queremos constantemente rejeitar aquilo que Deus tem para nós, cuidado, não se ponham a jeito. Não nos ponhamos a jeito.
Porque poderá haver um momento em que, com tanta rejeição, Deus confirma a nossa decisão e a torna em pedra e ainda não há volta a dar. Eu quero deixar esta alerta porque é muito importante. Não só faz-nos bem ir para Belém, fazer o que está certo, como também vamos ser desgraçados se voltarmos para trás. Não façam isso. Estou a terminar mesmo. Mesmo. Então, Noemi tinha dito, eu estou desgraçada, não voltem para mim, não fiquem comigo, que eu não tenho mais filhos para vocês. Sabe como é que a história termina? Termina com as vizinhas. Epá, este povo a dar nomes era uma coisa espetacular. Então são as vizinhas que dão o nome ao filho de Ruth e Boaz. Sabiam disso? Não foi o Ruth, olha, a Ruth olhar para o meu filho, meu lindo filho, tu vais-te chamar assim, porque tens o cabelo despenteado, sabes, despenteado. Não é isso. Foram as vizinhas que deram o nome ao filho, ao filho deles. E disseram isso. Ruth 4, 13 e 14. As vizinhas deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. Como? A Noemi tinha dito que nunca mais ia ter filhos. Pois é, e esta, hein? Ficou com um filho. Sabem, mesmo que a gente vá a caminho de Belém, e mesmo que a gente vá achando que Deus é mau, zangados com Ele, mas desde que a gente se ponha no caminho certo, deixemos o lado para trás, ainda assim Deus pode nos abençoar. Nem sempre nós vamos tipo Ruth. Obrigado, Deus, és tão bom. Obrigado, Deus, eu faço tudo bem. Eu estou a conseguir fazer tudo bem. Muitas vezes vamos, Deus, bolas. A maior parte de nós, se calhar todos nós, vamos em modo Noemi, amargurados, zangados. Mas eu quero dizer que ainda assim, se não voltarmos para trás, se fizermos o que está certo, Deus pode nos dar um final feliz. E, portanto, eu termino como comecei. E dizendo também isto, que muitas vezes, quando caminhamos para Belém, há coisas que só percebemos mais tarde. E há outras que morremos sem perceber. Elas nunca imaginaram que, por terem feito este caminho, isso iria levar a que o Messias nascesse mais tarde em Belém. Se elas nunca tivessem feito o caminho para Belém, o Messias não tinha nascido em Belém. Ou melhor, podia ter nascido, mas com outras pessoas. E tiveram o privilégio de serem usadas por Deus para que o Messias mais tarde nascesse em Belém. E o filho que Boaz e Ruth tiveram é Obed, que foi o avô de David. E David está na genealogia de Jesus Cristo. E há coisas que às vezes nós fazemos de bem e pensamos, mas eu não estou a ver agora que isto vai ser bom. Espera, se calhar vais morrer sem perceber, mas há consequências a longo prazo. Mas eu quero dizer, para os dois lados. Para fazer bem e fazer mal. Há consequências que ultrapassam a nossa morte de fazer bem e fazer mal. Então, irmãos, espero que gostem do livro de Ruth como eu. Este livro começa com fome, termina com família, começa com um funeral, termina com um casamento. E o segredo, se eu tivesse que resumir, o segredo de Ruth foi ter voltado para Belém e ter-se abrigado às asas do seu Deus. Que o Senhor nos abençoe.